Boa noite. Presidente Bolsonaro chega à Suíça para participação no Fórum Econômico Mundial. Ele diz que vai mostrar medidas para que o mundo reestabeleça a confiança no Brasil. Em Brasília, vice Hamilton Mourão assume o comando do país. É a primeira vez em quase 3 anos que vice-presidente da República exerce a função. Em entrevistas, Flávio Bolsonaro justifica a sequência de depósitos fracionados em conta particular. O dinheiro, segundo o filho do presidente, é resultado de venda de imóveis no Rio de Janeiro. Ex-assessor da família Bolsonaro é obrigado a devolver auxílio educação. Fabrício Queiroz teria recebido irregularmente mais de R$16 mil entre 2007 e 2011, quando trabalhava na Alerj. E na semana em que completa 465 anos, São Paulo tem um dos símbolos quebrados. Marco Zero, que fica na Praça da Sé, é atingido por um caminhão que trabalhava no local. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O Ceará tem o 20º dia de crimes. Entre a noite de ontem e a madrugada desta segunda-feira, foram registrados pelo menos 5 ataques. 2 escolas públicas foram incendiadas em Itarema, no litoral, e um ônibus foi queimado. Em Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe, os criminosos atearam fogo em um caminhão de lixo. E em Fortaleza, um ônibus foi destruído. Em São Benedito, um escritório da Enel, distribuidora de energia do Ceará, foi atingido por um coquetel Molotov. Desde o dia 2 de janeiro, já ocorreram 225 ataques em 48 dos 184 municípios do estado. 400 pessoas envolvidas nos crimes foram detidas. Para tentar conter a onda de violência, o governo do estado convocou 1.200 policiais militares da reserva, além de agentes da Força Nacional e reforço da Polícia Rodoviária Federal. Os crimes começaram depois que a Secretaria de Administração Penitenciária anunciou uma série de medidas para combater o crime organizado no estado. Depois das denúncias de abuso sexual no caso João de Deus, a cidade de Abadiânia vive uma queda econômica drástica. João de Deus chegava a atrair para a pequena cidade goiana 3.500 pessoas semanalmente. Cerca de 25% delas vinham do exterior. Agora, não mais do que 1.000 pessoas procuram o Centro Espírita Dom Inácio de Loyola. Por isso, cerca de 2.000 pessoas devem perder seus empregos no comércio local, restaurantes e nos mais de 60 hotéis e pousadas locais. Apenas no primeiro mês, depois das denúncias, 400 pessoas já foram demitidas. A prefeitura prevê uma queda de até R$150 mil por ano na arrecadação de tributos e taxas. Segundo José Diniz, prefeito de Abadiânia, 30% da receita do município era graças ao Centro Espírita. Na semana passada, 40 empresários se reuniram com o prefeito para discutir o futuro dos empreendimentos, mas não chegaram a nenhuma solução. João de Deus está preso desde o dia 16 de dezembro no núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. A juíza Rosângela Rodrigues Santos, da comarca de Abadiânia, aceitou a segunda denúncia do Ministério Público de Goiás contra o médium por crimes sexuais. Ele nega todas as acusações. O filho do presidente Jair Bolsonaro justificou a sequência de depósitos fracionados. Flávio Bolsonaro disse que o dinheiro é resultado da venda de apartamentos no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro falou às 2 emissoras sobre os 48 depósitos de R$2.000 cada que o agora senador eleito recebeu quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. A movimentação revelada pelo Jornal Nacional da TV Globo foi detectada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Os repasses foram feitos em menos de um mês e muitas vezes com intervalos de minutos.
Todos os depósitos foram realizados em uma máquina de autoatendimento dentro da Assembleia Legislativa do Rio. Flávio Bolsonaro explicou que, na época, esse era o valor máximo de cada transação no caixa eletrônico. Para o COAF, porém, a natureza das transações desperta suspeita de ocultação da origem do dinheiro. Nas entrevistas à Record e à Rede TV, o filho de Bolsonaro também falou sobre um título bancário da Caixa Econômica Federal de mais de R$ 1 milhão, pago por Flávio Bolsonaro, que o COAF também localizou em sua conta. O órgão, porém, não conseguiu identificar a data nem o beneficiário do pagamento. O senador eleito usou as entrevistas para explicar que o dinheiro se refere à venda de um apartamento na Planta, no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Disse que utilizou o dinheiro da Caixa para quitar a dívida dele com a construtora e que passou, então, a dever ao Banco Federal. Disse ainda que vendeu o mesmo imóvel logo depois e que recebeu parte em dinheiro vivo. Outro apartamento adquirido por ele foi um na Barra da Tijuca. Hoje, segundo o jornal Folha de São Paulo, a compra dos dois imóveis aconteceu entre 2014 a 2017, ao custo total de R$ 4,2 milhões. Em parte das transações, segundo a Folha, o valor declarado pelos compradores e vendedores é menor que o usado como base pela Prefeitura para calcular a cobrança de impostos. Flávio levou papéis referentes às movimentações para as duas entrevistas, mas não quis mostrá-los, afirmando que a imprensa não é o espaço adequado para esse tipo de esclarecimento. Flávio Bolsonaro não foi questionado em nenhuma das entrevistas sobre o porquê de ter feito os depósitos em envelopes fracionados dentro da Assembleia do Rio e não de uma só vez na agência em que é correntista. O senador fez questão de afirmar que o seu salário de deputado é a menor parte de seus rendimentos e que o maior volume vem da atividade empresarial, sem especificar, no entanto, quais são esses negócios. O levantamento do COAF, que tem como epicentro o ex-assessor e ex-motorista de Flávio, Fabrício Queiroz, levou o senador eleito a uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, já que assim que for diplomado como senador, ele teria foro privilegiado. Na semana passada, a Corte suspendeu a investigação que envolvia os dois, até a volta do recesso do Judiciário no dia 1º de fevereiro. O ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso, no entanto, já se manifestou que tem enviado para o lixo pedidos desse tipo, já que, pela Constituição, o foro é restrito a fatos ocorridos durante o mandato ou em razão dele, o que não é o caso de Flávio Bolsonaro. E o ex-jogador de vôlei de praia, Fábio Guerra, confirmou hoje que pagou cerca de R$100 mil em espécie a Flávio Bolsonaro para quitar parte da dívida da venda de um imóvel. Fábio Guerra disse que pagou ao senador em parcelas em dinheiro vivo porque assim recebeu. Os valores foram repassados, segundo o ex-atleta, entre junho e julho de 2017. E após responder a processo, Fabrício Queiroz, ex-assessor da família Bolsonaro, teve que devolver quase R$17 mil por auxílio educação irregular. Fabrício Queiroz teria recebido R$ 16.800 do benefício entre 2007 e 2011. Na época, já era assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. O montante foi recebido de forma irregular por Queiroz como auxílio educação da filha Natália Melo de Queiroz. Ela, no entanto, não tinha direito ao benefício, porque trabalhava na Alerj, indicada pelo pai. Após o inquérito na Assembleia em 2012, Queiroz teve de devolver o dinheiro. As parcelas foram pagas até 2015. Não é a primeira vez que o nome de Natália aparece. Ela já trabalhou para Flávio Bolsonaro e no gabinete de Bolsonaro, quando ele era deputado federal. No entanto, reportagens mostram que, enquanto estava lotada no gabinete em Brasília, ela trabalhava como personal trainer no Rio.
De acordo com a rádio CBN, a assessoria do presidente na Câmara atestou frequência de 40 horas semanais da ex-assessora. E dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras mostram que o valor total das movimentações financeiras atípicas identificadas pelo COAF em uma das contas de Fabrício Queiroz pode chegar a 7 milhões de reais em 3 anos. Além dos 1.200.000 reais movimentados entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, outros 5.800.000 teriam passado pela conta do ex-motorista de Flávio Bolsonaro entre 2014 e 2015. Nesse período, o salário de Queiroz no gabinete do então deputado estadual do Rio, Flávio Bolsonaro, era de R$ 23 mil. Entre as movimentações consideradas atípicas pelo COAF, há também a compensação de 6 cheques de R$ 4 mil cada, que somam R$ 24 mil pagos à primeira-dama Michele Bolsonaro, além de saques fracionados em espécie. O presidente Jair Bolsonaro afirma que o cheque é parte do pagamento de uma dívida de R$ 40 mil. Queiroz é alvo de investigação no Ministério Público do Rio. Ele foi chamado 2 vezes para prestar depoimento, mas não compareceu. O ex-motorista alegou problemas de saúde. No início deste ano, ele passou por uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo a defesa, ele retirou um tumor no intestino. Fabrício Queiroz diz que o valor em dinheiro que movimentou em sua conta é fruto de compra e venda de veículos usados. Em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro diz que vai mostrar em Fórum Econômico Mundial as medidas que o governo está adotando para que o mundo reestabeleça a confiança no Brasil. Bolsonaro chegou no início da tarde em Davos. Ele foi acompanhado dos ministros da Economia, Paulo Guedes, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, do secretário-geral Gustavo Bebiano e do ministro de Segurança Institucional, Augusto Heleno, além do filho Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal. É a primeira viagem internacional de Bolsonaro desde a posse. Ele deve ficar em Davos 4 dias. Amanhã participa da sessão inaugural do Fórum Econômico Mundial, onde fará um discurso. Segundo Bolsonaro, o texto foi preparado e revisado por vários ministros e será curto, claro e objetivo. Queremos mostrar, via nosso ministro em especial, que o Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos ser um país seguro para investimentos e, em especial, a questão do agronegócio, que é muito importante para nós. Ao chegar em Davos, Bolsonaro comentou ainda sobre os desdobramentos da crise política na Venezuela. O presidente afirmou esperar que o governo de Nicolás Maduro mude rapidamente. E daqui a pouco, na entrevista do dia com Denise Campos de Toledo, uma análise sobre a participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos. E às vésperas do evento na Suíça, a ONG Oxfam divulgou um estudo que aponta o crescimento da desigualdade econômica no mundo. Segundo o relatório Bem Público ou Riqueza Privada da Oxfam, a fortuna dos bilionários do mundo aumentou 12% no ano passado, alta de 900 bilhões de dólares no acumulado do ano. Esse crescimento no montante equivale a 2,5 bilhões da moeda americana a cada 24 horas. Entre os ricos, o relatório aponta ainda que desde a crise financeira mundial, em 2007, a quantidade de bilionários quase que dobrou, de 1.125 pessoas em 2008 para 2.208 no ano passado. Por outro lado, quase 4 bilhões de pessoas representam a metade mais pobre do mundo. Entre esses, a pobreza piorou ainda mais em 2018. A riqueza entre os mais pobres reduziu em 11%. A entidade utiliza o índice da revista americana Forbes. A publicação de negócios e economia divulga anualmente a fortuna dos bilionários. Aqui no Brasil, a Forbes apontou que 42 pessoas fecharam 2018 como bilionários brasileiros. E com Jair Bolsonaro na Suíça, quem está no comando da presidência é o general Hamilton Mourão, do PRTB.
Mourão assumiu a presidência ontem à noite quando Bolsonaro embarcou para a Suíça. A troca de poder ocorreu na base aérea de Brasília. Hoje, no Twitter, o presidente em exercício disse estar honrado por substituir Jair Bolsonaro na presidência do país. É a estreia dele no cargo e a primeira vez depois de quase 3 anos que o país é comandado pelo vice-presidente da República. Desde o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, a cadeira de vice estava vaga. Na ausência de Michel Temer, quem assumia as funções era Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Já durante o período eleitoral, o país chegou a ser comandado pela então presidente do STF, Carmen Lúcia. Mourão passou a segunda-feira despachando no Palácio do Planalto. Ele preferiu usar o próprio gabinete. O político, que é filiado do PRTB, dedicou o dia para receber militares e embaixadores da Alemanha e da Tailândia. O general da Reserva do Exército defendeu aumentar o tempo de contribuição de militares para a Previdência e também se disse a favor do aumento da taxa sobre pensão das viúvas. Mudanças que, segundo ele, seriam positivas para o país. O tema enfrenta resistência junto às Forças Armadas. Os militares querem ficar de fora das mudanças nas aposentadorias. Seria de 30 anos para 35? Em tese é isso aí, com uma tabela aí para quem já está, no serviço, né? Um tempo de transição. Um tempo de transição, isso aí. E em entrevista à Rádio Gaúcha, Mourão tentou afastar o governo das denúncias contra Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Trata-se apenas, óbvio, de um filho do presidente, né? Isso cria algum problema familiar, mas não para o governo. Todo mundo espera que assim que ele esteja em condições, ele compareça ao Ministério Público, assim como as pessoas ligadas a ele que estão envolvidas nisso aí, apresentem aí a sua defesa, vamos colocar assim, em relação aos fatos. Quanto ao Flávio, ele vem pouco a pouco apresentando aí os seus argumentos. Isso é um processo, então tem que ser apurado, e aí, se houver algum erro, que puna-se quem tem que ser punido. Disse ainda que o decreto de flexibilização da posse de armas não é uma medida para combater a violência, mas o cumprimento de uma promessa de campanha. Essa questão da flexibilização da posse de arma, eu não vejo como uma questão de medida de combate à violência. Eu vejo apenas, única e exclusivamente, como atendimento de promessa de campanha do presidente e que vai ao encontro dos anseios de grande parte do eleitorado dele. E que as ações para a diminuição da violência cabem ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que deve anunciar medidas em breve. O decreto de porte de armas foi assinado na semana passada por Bolsonaro e permite ao cidadão residente em área urbana ou rural manter arma de fogo em casa, desde que sejam cumpridos os requisitos de efetiva necessidade, a serem examinados pela Polícia Federal. O cidadão poderá ter até 4 armas, limite que pode ser ultrapassado em casos específicos. E agora, de volta das férias, vamos ver o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. É grande o esforço do Planalto para dissociar Jair Bolsonaro e seu governo do enrosco em que se meteu o senador eleito Flávio Bolsonaro. O vice-presidente Hamilton Mourão, agora no exercício da presidência, disse que o caso que envolve o filho mais velho do presidente não tem nada a ver com o governo. Para o general Mourão, a encrenca cria algum problema familiar, mas não para o governo. Lamentavelmente, não é bem assim. A coisa funciona segundo a lógica exposta na música de Claudinho e Bochecha, interpretada por Adriana Calcanhoto. Jair Bolsonaro sem Flávio Bolsonaro seria como avião sem asa, fogueira sem brasa, futebol sem bola, piu-piu sem frajola. Políticos como os da dinastia Bolsonaro, que se vendem como protótipos da moralidade, convivem permanentemente com o risco de que a qualquer momento os fatos desautorizem o discurso. Há 3 meses, Flávio Bolsonaro borrifava detergente no noticiário político. Ele dizia: não há a menor condição de apoiar Renan Calheiros para a presidência do Senado. Afirmava também que o novo momento do Brasil pede um presidente inédito na Câmara, não Rodrigo Maia. Hoje, o Planalto está fechado com a reeleição de Maia, isso na Câmara. E Renan estende a mão para o filho do presidente às voltas com o risco de estrear no Senado como protagonista de uma CPI. Flávio Bolsonaro não aproveitou adequadamente as oportunidades que teve para se distanciar do amigo e ex-assessor Fabrício Queiroz,
o correntista atípico do COAF. E acabou virando uma oportunidade que os políticos se equipam para aproveitar no balcão em que serão expostas as reformas como a da Previdência. Com sua própria movimentação bancária lançada no caldeirão da suspeição, o primeiro filho de Bolsonaro repete uma velha coreografia. Agarra-se ao foro privilegiado, tenta anular provas, queixa-se de perseguição e oferece a sua verdade em conta-gotas. O país conhece esse filme. Mantido o enredo, o final pode não ser feliz. Boa noite. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse hoje em entrevista que Jorge Tadeu Jatobá Correia, ex-ouvidor agrário nacional, foi exonerado do cargo no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por ter ligação com o PT. A ministra disse que ele foi indicado no governo do PT e permaneceu no governo Temer e que os funcionários estão sendo trocados por outros mais alinhados ao governo Bolsonaro. O novo titular da Ouvidoria Agrária Nacional e presidente do INCRA serão definidos pelo Ministério da Agricultura. Um laudo criminal sobre a obra da usina de Belo Monte, no Pará, foi anexado na delação premiada do ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. O inquérito investiga propinas em Belo Monte, a maior obra do setor elétrico, que aconteceu durante os governos Lula e Dilma Rousseff. O laudo anexado corrobora o que Antônio Palocci disse em seus depoimentos, que houveram transações monetárias entre a Odebrecht e beneficiários que eram identificados com codinomes. Italiano se referia a Palocci, esquálido ao ex-ministro de Minas e Energia Edson Lobão e professor ao ex-ministro da Fazenda Antônio Delfim Neto. Em um dos registros de pagamentos está um e-mail do notebook de Marcelo Odebrecht que mostra que Antônio Palocci pediu a entrega de R$1,5 milhão para Brani, codinome de Branislav Kontik, ex-assessor de Palocci. Em outro e-mail, R$12 milhões são negociados. O valor seria passado para Italiano ou Vaca, João Vacari Neto, ex-assessor do PT. Para Delfim Neto, chamado nos e-mails de professor, uma negociação de R$2,5 milhões foi feita em 2014. Palocci disse em um de seus depoimentos que foram realizadas entregas de dinheiro em espécie de propina da Odebrecht ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-ministro da Casa Civil já fez 3 acordos de delação premiada, 2 com a Polícia Federal e 1 com o Ministério Público do Distrito Federal. A defesa do ex-presidente Lula nega as acusações e diz que Palocci mentiu para conseguir benefícios, como a diminuição da pena. O aplicativo de mensagens WhatsApp mudou as regras de funcionamento para combater as chamadas fake news. A partir de hoje, o aplicativo está limitando o encaminhamento de mensagens. Caiu de 20 para apenas 5 o número de vezes que um usuário pode compartilhar a mesma mensagem. A medida vale para textos, anexos, vídeos, fotos e áudios. O objetivo é combater a disseminação de informações falsas e rumores. Quem possui um aparelho Android vai receber a primeira atualização a partir de hoje. Depois, vai ser a vez dos dispositivos iOS da Apple. A mudança é mundial e vale para todos os mais de 1,5 bilhão de usuários. Desde julho do ano passado, a medida já funciona na Índia. No Brasil, o tema é polêmico e já foi alvo de várias reclamações durante a eleição do ano passado. Uma investigação sobre o caso tramita na Justiça Eleitoral. Aumenta o número de acidentes com ciclistas no estado de São Paulo no ano passado. Segundo dados do Infociga, Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, o número de acidentes subiu 9,25% em comparação com 2017. Em 2018, foram registrados 393 acidentes, já no ano anterior, 355. 16 ciclistas foram atropelados e mortos de janeiro a setembro de 2018. Deles, 81% receberam socorro, mas não resistiram. Junho foi o mês com mais mortes, a de 6 ciclistas. Na semana do aniversário de São Paulo, uma notícia triste para a cidade. O Marco Zero, que fica na Praça da Sé, foi atingido por um caminhão.
E o repórter Luciano Penteado está no local e tem os detalhes. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. Pois é, esse acidente foi na noite do sábado, quando acontecia aqui na Praça da Sé, bem na frente do Marco Zero, um festival de música realizado pela Secretaria Municipal de Cultura. Nesse momento, a peça que saiu do lugar, porque um caminhão de som desse festival bateu, não é? O Marco Zero de São Paulo saiu rolando por aqui, mas agora já foi recolocado no lugar e está cercado aí por esses cones e também por essas fitas. De acordo com o site São Paulo Antiga, o Marco Zero paulistano foi instaurado aqui na Praça da Sé no ano de 1934 e naquela época já dava para ver que foi concebido para ser uma referência cartográfica e também dos logradouros, não é, dos endereços aqui da capital, que crescia, né, São Paulo crescia muito já naquela época urbanisticamente. Bem, o Marco Zero aqui da Praça da Sé, né, a gente sabe que é um ponto turístico aqui de São Paulo, muita gente vem para tirar fotos. Ele é composto por 6 faces, né, que apontam geograficamente para essas 6 regiões que ficavam ao redor do estado de São Paulo, né? Por exemplo, os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, tem também aqui referências ao Porto de Santos. É um monumento que é tombado desde 2007 pelo Conselho do Patrimônio do município. Nós questionamos a prefeitura sobre este acidente de sábado e a resposta foi o seguinte: a prefeitura lamentou o ocorrido, disse que já fez um boletim de ocorrência para apurar o caso e que até sexta-feira, próximo dia 25, que é o aniversário da cidade de São Paulo, a peça vai ser totalmente restaurada, já que por causa deste acidente houve algumas fissuras ali nas pontinhas ali desse hexágono. Então até sexta-feira, segundo a prefeitura, a peça vai estar novinha em folha. Voltamos com você no estúdio, Luciana. Obrigada, Luciano. E a cidade de São Paulo registrou 33 graus e o calor intenso mantém as condições de chuva forte. Vamos então ver os mais detalhes com Tássia Sena. Para o começo da semana, estão previstas pancadas mais fracas e não tão generalizadas em todo o país. Os meteorologistas prometem pancadas isoladas e passageiras em praticamente todos os estados. Apesar da intensa nebulosidade em algumas áreas da região sul, a chuva finalmente deu uma trégua por lá. E deve chover um pouco mais forte a qualquer hora amanhã em partes do centro-oeste e do norte. Vamos ver algumas máximas. Esquenta até os 30 graus em Rio Branco e há condições para chuva forte o dia todo. Em Maceió, sol e garoa, faz 31. Terça-feira ensolarada com pancadas rápidas e raios em Brasília e Curitiba, máximas de 30 e de 31. No estado de São Paulo, o calor continua, viu? Nas cidades do oeste paulista, esquenta bastante e a chuva cai à tarde. Calor de até 35 graus em Votuporanga. No leste, a chuva pode vir já pela manhã, mas de forma isolada. Só à tarde que as pancadas devem ser fortes e com trovoadas. Também faz 35 em Campinas. Amanhã promete ser mais um dia quente na Grande São Paulo. Aqui na capital, os próximos dias prometem ser bem típicos de verão, quentes e chuvosos à tarde e à noite. Máxima de 30 graus amanhã e na quinta e de até 32 na quarta-feira. O dólar comercial fechou o dia com leve alta de 0,09%, cotado a R$ 3,75. E a Bolsa de Valores operou em baixa o dia todo. No fim da tarde, registrava queda de 0,26%, com 95.844 pontos. O Exército de Libertação Nacional reivindicou o ataque em Bogotá, na Colômbia, que matou 21 pessoas na última quinta-feira. Segundo a guerrilha, a ação está dentro do direito de guerra. Em um artigo publicado no site da guerrilha, o ELN diz que a escola de cadetes onde foi realizado o ataque trata-se de uma instalação militar que forma combatentes que atuam na guerra contra a insurgência. Sendo assim, a operação contra tal instalação é lícita e dentro do direito de guerra. Ainda segundo o texto, o governo colombiano bombardeou um acampamento da guerrilha no dia de Natal, matando uma família de camponeses que estava próxima do alvo. Para
Para o ELN, a ação é desproporcional e, por isso, estão atacando em legítima defesa. O presidente Van Duque suspendeu todas as negociações com a guerrilha, que possui 2.000 combatentes, e pediu a prisão de 10 membros do ELN que estavam em Cuba participando das negociações de paz mediada pelo governo cubano. O ataque, que além de matar 21 pessoas, a maioria jovens cadetes, e deixou 68 feridos, foi amplamente condenado pelos colombianos e a comunidade internacional, provocando uma grande manifestação em repúdio ao atentado e contra a violência neste domingo, com a participação do presidente. No México, chega a 89 o número de mortos na explosão de um oleoduto no estado de Hidalgo. Tudo começou quando ladrões perfuraram o duto para roubar combustível. Ladrões furaram o oleoduto para roubar gasolina. O vazamento atraiu um enorme grupo de cerca de 800 pessoas que se aproveitou para levar o combustível em galões. O exército foi chamado para conter o saque, mas mesmo assim muitas pessoas ainda estavam no local na hora da explosão, na tarde de sexta. O balanço de hoje revelou que foram encontrados os restos mortais de 68 pessoas e que até agora apenas 9 corpos foram identificados por familiares. O trabalho, de acordo com as autoridades, deve levar meses. O presidente mexicano Andrés López Obrador, que visitou o local da tragédia, garantiu que as investigações vão continuar até os responsáveis pela explosão serem encontrados. Foi feito o reforço na segurança do oleoduto e a gasolina passará a ser transportada em caminhões-pipa. A tragédia causou uma crise de desabastecimento em 10 estados e uma corrida aos postos de combustível. 4 homens foram detidos na Irlanda do Norte após a explosão de um carro-bomba. Suspeita-se que eles façam parte de um braço dissidente do Exército Republicano Irlandês, o IRA. A explosão aconteceu no sábado pela manhã, em frente a um tribunal que fica próximo à fronteira com a Irlanda. Ninguém ficou ferido. Já se sabe que o grupo, formado por mascarados armados, teria roubado outros 2 veículos e colocado uma bomba dentro de um deles. A polícia conseguiu fazer a explosão controlada do artefato. Os detidos, que não tiveram as identidades reveladas, teriam entre 20 e 41 anos de idade. Investigadores acreditam que eles façam parte do novo IRA, o grupo paramilitar que pretendia reunificar a Irlanda do Norte, que atualmente faz parte do Reino Unido. Militares são presos na Venezuela após anunciarem que não reconhecem Nicolás Maduro como presidente da nação. A prisão provocou protestos da população. Um vídeo publicado hoje cedo nas redes sociais mostra um homem que se identifica como sargento da Guarda Nacional da Venezuela ao lado de outros militares, pedindo para que o presidente Nicolás Maduro não seja reconhecido como chefe do país. Imediatamente, policiais e agentes das Forças Armadas cercaram a casa onde o vídeo teria sido gravado no norte da capital Caracas. Moradores que apoiam o grupo rebelde protestaram contra a prisão dos militares. Em outro vídeo, um militar que se identifica como 3º sargento da tropa profissional da Guarda Nacional diz que desconhece o regime que está no poder e pede apoio dos civis para que saiam às ruas. Segundo o governo venezuelano, a situação já está controlada e os militares presos. Nicolás Maduro tomou posse para seu 2º mandato de 6 anos no último dia 10. A oposição política da Venezuela e boa parte da comunidade internacional não reconhecem o novo regime, pois alegam que a eleição foi fraudulenta. E a Justiça da Venezuela anulou todos os atos da Assembleia Nacional aprovados desde o dia 5 de janeiro. Isso invalida a junta parlamentar presidida pelo opositor Juan Guaidó, que disse não reconhecer a posse de Maduro e se declarou presidente interino da Venezuela. Ainda segundo o Tribunal Supremo de Justiça, as decisões da Assembleia são um desacato e podem levar a processos judiciais. A primeira-ministra britânica Theresa May recusou hoje o pedido para que a data do Brexit seja adiada e colocou os parlamentares na berlinda.
Em reunião no parlamento, May rejeitou o adiamento da saída do Reino Unido, mas disse que vai ouvir os parlamentares para levar novas propostas à União Europeia. Ela também rejeitou a ideia de um novo referendo sobre o Brexit, pois o considera antidemocrático. Como sua proposta foi rejeitada pela maioria, a primeira-ministra resolveu hoje distribuir responsabilidades aos parlamentares. Eles devem formular um novo projeto que resolva o impasse da fronteira com a Irlanda e excluir a taxa cobrada a cidadãos da União Europeia que decidirem viver no Reino Unido após a saída, prevista para o dia 29 de março. E veja a seguir, na entrevista do dia com Denise Campos de Toledo, uma conversa sobre a participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos. Até já! Se você está cansada além do normal, com a pele muito seca, dores musculares e acha que é por conta do verão, saiba que pode ser algum distúrbio da tireoide. No Mulheres desta terça, vamos desvendar os mistérios desta glândula que mexe com todo o nosso metabolismo. E quer inovar no churrasco? O chefe Antônio Neto ensina a técnica da picanha invertida. E Suelen Arrigo mostra a tendência dos looks neste verão. Vem conferir no Mulheres desta terça, às 14h. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Galera, nesta segunda eu não apresentaria o Todo Seu, porque, claro, nosso querido Ronivon estará de volta. Mas eu venho como convidado, e terei muita figurinha para trocar com o nosso bonitão. No musical, vamos curtir o som de uma das bandas de maior sucesso até hoje no nosso país, RPM. E ainda tem uma conversa sobre comportamento. Será que você sabota a sua própria felicidade? Quer saber se sim ou não? Então não perca o Todo Seu desta segunda com o nosso querido Ronivon, às 10 da noite. Beijo! Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E a participação do presidente Bolsonaro no Fórum de Davos é o tema da minha conversa agora com o embaixador Rubens Barbosa, presidente e fundador do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, IRICE. Embaixador, boa noite. Boa noite. Embaixador, o presidente Bolsonaro já disse hoje a jornalistas que ele foi a Davos para mostrar, via nossos ministros, entre aspas, que o Brasil mudou e está pronto para que os negócios voltem a florescer e para restabelecer a confiança do mundo em nós. Na sua avaliação, o que é preciso para que isso aconteça? Se restabeleça a confiança, o Brasil atrai investimentos, enfim, tem um relacionamento melhor com a comunidade internacional? Olha, eu acho que essa visita a Davos pelo presidente e pelos ministros é muito importante, porque quem vai para o exterior e quem lê jornais do exterior, há uma campanha enorme contra o Brasil nos últimos quase 3 anos, 2 anos e meio. Isso tem prejudicado a percepção externa sobre o Brasil e tem repercussão sobre os investimentos aqui no Brasil, sobre a cooperação internacional em relação ao Brasil. Então, a ida do presidente lá, sobretudo para mostrar
o programa do governo em relação à abertura da economia, às concessões, às privatizações, enfim, essa visão liberal que o governo está adiantando, eu acho que é muito importante. Isso de um lado. Do outro lado, não é gratuita a presença do ministro Sérgio Moro também lá em Davos, porque nesses últimos anos essa questão da corrupção aqui no Brasil foi muito forte e acabou alcançando também a percepção sobre o comportamento das empresas aqui no Brasil. Então, eu acho que esses dois elementos, a questão da abertura da economia, a segurança jurídica, o restabelecimento das regras estáveis, enfim, tudo que o governo está dizendo que vai fazer, ser dito lá fora é muito importante. A presença do Sérgio Moro complementa e eu acho que, do ponto de vista do presidente, seria importante se ele também reafirmasse os valores democráticos, os valores de civilidade que devem prevalecer aqui no Brasil. Porque tem algumas questões que foram tocadas logo de início, ainda na época de campanha, que tiveram uma repercussão negativa, não só aqui no Brasil, mas no exterior. Por exemplo, aquela ideia de o Brasil não prosseguir no acordo do clima, isso já foi revisto, a posição do Brasil em relação à China, a questão da Embaixada de Israel. Então, são temas diretamente relacionados às relações internacionais que causaram uma apreensão, não é? Pois é, mas até agora, muitas dessas declarações foram revistas, não é? Eu acho que o presidente lá em Davos terá a oportunidade, se perguntado, né, de esclarecer esses pontos todos, porque aqui internamente o Itamaraty ainda não divulgou claramente as diretrizes e as prioridades do governo. Essas ideias que foram avançadas antes das eleições, depois da posse do governo, algumas delas foram revistas, né? Essa do acordo que você mencionou, que é muito importante, porque poderá ter um impacto sobre a área agrícola, né? Sobre as exportações brasileiras, porque no mundo há uma preocupação com o meio ambiente, com a preservação da Amazônia e também a criação de selos, né? Ambientais que não são governamentais, são privados, que podem afetar a exportação brasileira. Agora, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também participa do fórum, mas a impressão é que ele perdeu um pouco do protagonismo. Os destaques são, sem dúvida, o presidente Bolsonaro, o ex-juiz Sérgio Moro, ministro agora da Justiça e Segurança, e também Paulo Guedes, da Economia, não é? Não, eu acho que foi importante a ida dele, porque as declarações dele antiglobalizantes, né, agora ficam em xeque. Quer dizer, ele vai encontrar a realidade lá em que o Brasil tem que se colocar como um país que está de acordo com essas regras, porque a ida do presidente, do Paulo Guedes e do ministro da Justiça para o evento mais importante da globalização é sintomático. Há uma contradição aí no que o Ernesto, ministro do Exterior, mencionou, e a atuação dele lá. Eu acho que realmente a ida dele lá vai fazer com que muitas qualificações também sejam feitas para impedir uma visão muito radical contra uma situação em que o Brasil tem se beneficiado. Então, há talvez alguma preocupação quanto à agenda de costumes nos organismos internacionais, coisa que nós também não temos explicitado aqui no Brasil. Mas a agenda econômica claramente está de acordo com o que vai se ouvir e vai se debater lá em Davos. A agenda econômica é liberal, né, e pró-globalização, e buscando intensificar o comércio internacional, fortalecer os vínculos do Brasil, inclusive com acordos bilaterais. Pode haver uma inovação em relação a práticas anteriores, mas o Brasil quer estar inserido nesse contexto global, não é? Claro, e sobretudo essa ida é importante porque lá em Davos vai se discutir também um começo de desaceleração da economia global. E isso, o protecionismo entre os Estados Unidos e a China, pode ter efeito sobre outros países. Eu acho que é importante a ida do presidente e dos ministros lá para tomar um pouco o pulso dessa situação internacional,
que nos últimos anos cresceu, a economia cresceu muito, mas agora nós começamos a ver uma desaceleração na China, nos países emergentes, na Europa, e os Estados Unidos começando a ter problemas por causa dos grandes déficits e também por causa de algumas atitudes que o governo Trump está tomando lá em Washington. E tem mudanças maiores no mundo. O FMI, por exemplo, pediu hoje aos líderes mundiais, o FMI também lá em Davos, que se ocupem da insatisfação social e considerou que há preocupações verdadeiras. Isso no envolvimento aí do movimento dos coletes amarelos na França. O FMI estava se referindo mais especificamente em relação a isso. Agora a gente vê que a insatisfação social já levou a mudanças importantes do ponto de vista político, como a eleição de Trump, como o Brexit, daqui a pouco nós estávamos conferindo que está no momento de impasse ainda. Essas mudanças que o senhor se referia em um artigo recente, ao analisar que esse ano pode ser a transição entre a era pós-Guerra Fria e uma nova era? Eu acho que o mundo está se transformando rapidamente, né, na parte política, na área econômica, na área da ciência e tecnologia, dos avanços industriais. E uma nova fase vai começar. A gente não sabe direito ainda como é que vai evoluir, mas a globalização, nesses últimos 20, 30 anos, trouxe um desequilíbrio social muito grande. Eu acho que o Fundo Monetário estava se referindo a isso também. Quer dizer, a pobreza se concentrou muito nesses últimos anos, não só nos países em desenvolvimento, mas também nos países desenvolvidos. O que nós estamos vendo na França, essa revolta da classe média contra políticas que estão sendo examinadas pelo governo Macron, que também tinha uma agenda de reformas, porque a França, como aqui no Brasil, ela durante muitos anos deu uma grande ênfase ao crescente papel do Estado na economia. E isso causou, na França, como causou aqui, uma perda da competitividade. E o mundo hoje, com a China do jeito que está, precisa fazer com que os países atentem a essa questão da produtividade, essa questão social, não é, que representa um aumento de mercado. Enfim, nós estamos aí no umbral, né, dessa nova fase que a gente não sabe bem como vai ser, mas que vai ser diferente de tudo que houve até aqui. Com a emergência desses países novos, inclusive agora se o Brasil voltar a crescer, voltar a se desenvolver, voltar a ter uma visão mais clara da sua participação no mundo, o Brasil também jogando um papel importante nessa mudança. Nós não podemos esquecer que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, por isso que a presença do Brasil é importante lá em Davos, porque o mundo quer escutar o que é que o Brasil está pensando, o que é que esse governo pensa dessas reformas todas, dessas transformações que estão ocorrendo no mundo. Agora, o senhor vê essa necessidade de uma alteração e essas alterações que já começam a ocorrer, vindas de um desgaste do próprio capitalismo, da globalização, ou teria uma alteração ideológica maior no mundo? Porque a gente vê um discurso diferente, por exemplo, de Trump, a gente vê um fortalecimento da direita, houve um fracasso da esquerda. Como é que o senhor vê o contexto ideológico desse processo todo? Outro dia eu estava lendo um relatório sobre a China. Lá na China também, os estudantes, a juventude, está questionando, pedindo mais marxismo e menos a exploração capitalista que a própria China está fazendo. A pobreza também está presente na China. Quer dizer, essas reformas todas que deram uma prevalência para o mercado muito grande, tanto aqui no Ocidente quanto na China, estão causando essas modificações, essas discussões. Quer dizer, a discussão ideológica cresceu na Europa, nós temos hoje na França, na Espanha, na Alemanha, nos países do leste europeu, dos países da Europa Oriental, uma crescente participação de movimentos de direita. Agora, isso não significa que a democracia vai estar ameaçada, mas é uma outra visão de mundo. Eu acho que aqui no Brasil, essa mudança que houve com a eleição foi importante porque aqui no Brasil ninguém assume que é de direita.
Agora nós tivemos pela primeira vez um grupo, um partido político, um candidato que assumiu uma posição de direita liberal na economia e ultraconservador nos costumes. É um pêndulo, né, que se virou. Nós tivemos nos últimos 3, 4 décadas governos de centro-esquerda, de centro, e nós nunca tivemos um governo de direita. Eu acho que esse debate fortalece a democracia, mas exige, tanto da parte do governo quanto da parte da oposição, um respeito mútuo, uma atitude de discussão honesta, pensando, em primeiro lugar, no país, e não nessas ideologias radicais, extremistas, que poderiam ocorrer numa discussão mais selvagem, que a gente espera não aconteça aqui no Brasil. O que eu falava de possível desgaste ou fracasso mesmo de ideologia de esquerda, é porque tradicionalmente a pauta de esquerda busca o maior equilíbrio na distribuição de renda, diminuição da pobreza, e hoje o que a gente vê é um foco maior, uma guinada à direita, exatamente por parte da sociedade que busca um equilíbrio social maior. Então, em si, parece uma certa incoerência, né? Pois é, mas nós tivemos isso em todos os países. Eu mencionei a China, a Rússia. Você teve aqui no Brasil mesmo, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, aumentou a pobreza e 14 milhões de desempregados. Quer dizer, isso foi uma distorção da visão do partido de dar importância às camadas mais pobres da população. Foi feita muita coisa, Bolsa Família, uma série de medidas foram feitas, mas no frigir dos ovos, no balanço, ocorreu essa distorção com o desemprego por causa da recessão que houve. As medidas econômicas foram equivocadas e gerou toda essa recessão, o desemprego e o aumento da pobreza aqui no Brasil. Muita gente que tinha saído da pobreza voltou para níveis preocupantes de pobreza. Isso está ocorrendo no mundo inteiro, nos próprios Estados Unidos, houve uma concentração de renda muito grande. Eu acho que esses movimentos de direita tentam captar essa insatisfação. Como você mencionou, já ocorreu isso na votação da saída da Inglaterra do mercado comum europeu e a eleição do Trump, que foi o descontentamento daqueles que se sentem excluídos do movimento de globalização. Agora, em certa medida, esse descontentamento continua, né? A boa parte da sociedade lá no Reino Unido questiona hoje novamente o Brexit. Então, é difícil buscar um ponto de equilíbrio de fato, não é? Mas na Inglaterra é diferente, né? Porque houve um equívoco quando eles quiseram sair e foi o próprio Partido Conservador que convocou as eleições. Quer dizer, não era do interesse britânico sair da União Europeia, porque toda a riqueza, todo o investimento, tudo que foi feito nesses últimos 40, 50 anos, agora está sendo ameaçado, porque a Inglaterra vai perder uma série de vantagens que tinha por estar associada à União Europeia. Agora, embaixador, para fecharmos, o senhor vê condições do Brasil obter resultados efetivos dessa viagem a Davos, em termos de credibilidade, atração de investimentos, o maior interesse da comunidade internacional pelo Brasil? Não, eu acho que é importante por isso. Como eu disse, há uma expectativa muito grande no mundo para saber o que é que o governo quer e se ele vai entregar o que está prometendo. Nós estamos esperando aqui a reforma da Previdência, a reforma tributária, certamente isso vai ser discutido lá. Agora, o fator principal que eu acho da ida do presidente e dos ministros lá é apresentar uma face do Brasil diferente dessa campanha que existe no exterior contra o Brasil. Quer dizer, antes da eleição, tudo que se disse lá fora contra o governo anterior, o governo Temer, e contra qualquer candidato que ganhasse a eleição que não fosse do Partido dos Trabalhadores, afetou a credibilidade, afetou a própria percepção externa que se tem do Brasil. Então, eu acho que o que o governo disser lá e cumprir, porque eles vão cobrar, o que for dito lá fora vai ser cobrado, em termos de risco país, em termos de investimento aqui. Então, o que for dito lá vai ter que ser executado aqui no Brasil logo nos primeiros meses, a começar com a reforma da Previdência, que eu acho que vai ser
dos fatores mais positivos que eles vão fazer, porque a questão do déficit fiscal não é só um problema brasileiro. Afeta os Estados Unidos, afeta um grande número de países europeus, eles sabem que esse problema é um problema sério. E o Brasil está se propondo tomar medidas para combater o déficit fiscal, que é o maior problema que o Brasil tem hoje. Os outros elementos, todos os outros elementos macroeconômicos estão equilibrados. A inflação, a taxa de juro, o crescimento que voltou agora a acontecer aqui no Brasil. Então, o grande problema que a gente tem é o déficit fiscal. Eu acho que a ênfase que o governo vai colocar lá fora vai ser sobre esse ponto e também a questão da segurança jurídica, a estabilidade das regras, a questão das agências reguladoras, regras estáveis e, sobretudo, a redução do papel do Estado, que aqui no Brasil ganhou uma dimensão muito grande e certamente esse vai ser um tema que o ministro Paulo Guedes e o próprio presidente vão acentuar muito lá no exterior. O senhor destacou um ponto importante, que não basta o pronunciamento, não basta apenas um discurso favorável a todos esses pontos. Fica faltando a execução depois, né? E vai ser cobrado isso rapidamente pelos investidores e pelos países parceiros do Brasil. Inclusive a expectativa é que Paulo Guedes anuncie alguma coisa em relação à reforma da Previdência lá ainda em Davos, né? Esperamos que faça e quando voltarem, a partir da semana que vem, com o Congresso já reunido, que as providências de articulação política sejam imediatamente começadas para que a reforma da Previdência seja votada rapidamente. Muito obrigada, embaixador Rubens Barbosa. Muito obrigada. Boa noite, Luciana. O Jornal da Gazeta termina aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista em nosso site. Nós voltamos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você, uma boa semana e até amanhã. No Todo Seu de hoje, 10 da noite, confira uma entrevista com Celso Zucatelli.